Será que é possível inverter um envelhecimento? É uma daquelas perguntas que a humanidade se faz desde sempre. Hoje, vamos mergulhar na ciência revolucionária do Dr. David Sinclair para ver se encontramos uma resposta. E para começar, nada melhor do que esta citação do homem que está no centro de toda esta revolução. Para o Dr. Sinclair, o envelhecimento não é um destino que temos de aceitar. É um problema que podemos e devemos tentar resolver. Esta é a grande questão, não é? E se aquele declínio que todos associamos à idade não fosse uma estrada de sentido único? E se existisse uma espécie de botão de reset? Ok, vamos a isso. A primeira grande mudança de mentalidade é esta. Em vez de pensarmos no envelhecimento como algo natural e inevitável, é olharmos para ele como a causa raiz de muitas das doenças que tentamos combater. A ideia é mesmo esta. Imaginem, em vez de andarmos a apagar focos pequenos aqui e ali, cancro, problemas de coração, a teoria diz que se calhar deveríamos focar-nos na origem de tudo. Se conseguirmos tratar um envelhecimento, talvez conseguimos evitar que muitas destas doenças quer apareçam. Mas como é que isto seria possível? Bem, para percebermos, temos de olhar para a teoria principal do Dr. Sinclair. E ele usa uma analogia espetacular para explicar uma coisa que é, na verdade, super complexa. Ok, esta metáfora é genial. Pensemos no nosso genoma, o nosso ADN, como a música gravada num CD. A informação digital quase perfeita que não muda muito. Agora, o epigenoma, o epigenoma é o leitor do CD. Com o tempo, o que acontece? O leitor ganha pó, ganha riscos e começa a ler a música mal. Começa a saltar faixas. A música, o ADN, continua lá, intacta. Mas a nossa capacidade de a ler corretamente, essa está a falhar. Portanto, a grande ideia é esta. O envelhecimento é uma perda de informação. Não do ADN em si, mas do sistema que o lê. É como se as nossas células começassem a ter uma crise de identidade. As células da pele já não sabem bem se são células da pele, começam a agir de forma estranha, esquecem-se do seu trabalho original. E o que é que causa estes tais riscos no leitor de CDs? Bem, são as pequenas batalhas do dia-a-dia, apanhar sol a mais, uma má alimentação, tudo isto causa danos no ADN. As nossas equipas de reparação celulares entram logo em ação. Só que é um problema. Depois de resolverem a emergência, nem sempre arrumam tudo como estava. Em cada reparação pode ficar uma pequena cicatriz de informação. E com o tempo, a desarrumação acumula-se. Ok, mas tudo isto é teoria. Como é que os cientistas provaram que esta ideia radical faz sentido? O que é que descobriram em laboratório? Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Eles criaram os ratos de laboratório e, de propósito, riscaram o epigenoma deles, sem tocar no ADN. O resultado foi incrível. Os ratos envelheceram 50% mais depressa. Ficaram com o pelo grisalho, pele enrugada, ficaram frágeis, muito antes do tempo. E esta frase do Dr. Sinclair capta perfeitamente o momento eureka. Quando ele viu a primeira foto, percebeu que não tinham criado um rato doente. Tinham, na verdade, recriado o próprio processo de envelhecimento. Tinham encontrado o interruptor. Claro, a pergunta seguinte era: se conseguimos acelerar o envelhecimento, será que o conseguimos reverter? E a resposta parece ser que sim. Usando uma terapia genética, a equipa conseguiu, basicamente, polir o CD. Deram instruções às células para apagarem os riscos e recuperarem a informação original, para se lembrarem de como é ser jovem. E os resultados são de cair para o lado. Em testes de laboratório, pegaram em células humanas velhas e conseguiram reverter a idade biológica delas em 75%. Reparem, isto é importante, não estamos a falar de abrandar o processo, estamos a falar de o inverter. Ok, isto é tudo muito futurista. Mas enquanto essas terapias não chegam, o que é que podemos fazer já hoje? A boa notícia é que a ciência já nos dá imensas pistas sobre como proteger o nosso próprio epigenoma. Olhem, esta lista pode parecer familiar, não é? Não fumar, comer bem, mas a diferença é que agora percebemos o porquê disto funcionar a um nível celular, a um nível epigenético. Cada um destes hábitos ajuda a reduzir os danos no nosso ADN. E menos danos significa menos chamadas para as equipas de reparação, o que ajuda a manter a nossa informação original intacta por mais tempo. O jejum é um exemplo espetacular disto. É o que se chama hormese, ou seja, um stress que faz bem. Quando deixamos de comer por umas horas, o nosso corpo entra numa espécie de modo de sobrevivência. As células pausam o crescimento e focam-se em limpar a casa. Começam a reparar o que está estragado. E este processo de limpeza é fundamental para travar o envelhecimento. Vamos agora olhar um pouco mais para a frente. O que é que tudo isto pode significar para o futuro da humanidade? É que o objetivo aqui não é só acrescentar anos à vida. E isto é o mais importante, acrescentar vida aos anos. É pensarmos num futuro onde uma pessoa com 90 anos pode ter a energia e a saúde de alguém com 30. O foco é estender o nosso health span, ou seja, o tempo que passamos saudáveis.
O caminho parece estar a ser traçado. Hoje já podemos fazer muita coisa com o nosso estilo de vida. Num futuro não muito distante, talvez tenhamos comprimidos que revertam alguns aspectos do envelhecimento. E depois, bem, a longo prazo, há quem fale na década de 2040 como um ponto de viragem. Uma singularidade onde o envelhecimento pode, quem sabe, tornar-se opcional. E para terminar, fica esta pergunta no ar. Se fosse possível escolher uma idade, qual seria? Isto deixou de ser ficção científica. A investigação está a tornar esta fantasia numa possibilidade real. E isso obriga-nos a pensar: o que é que significa realmente envelhecer? E o que faríamos se de repente tivéssemos o poder para o controlar?